Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. O Espírito Santo possa derramar da sua graça, da sua misericórdia, trazendo sempre, irmãos, entendimento, né? Que Jesus ele veio para nos dar entendimento e conhecermos aquilo que é verdadeiro. E não por nós mesmos, não porque somos capazes de alguma coisa de nós mesmos, mas podemos hoje, pelo poder da palavra, dizer que no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quer dizer, se você confessá-lo como o único Deus verdadeiro e a vida eterna, irmãos, não tem nada que venha a dar errado, nada. Mesmo mediante suas aflições, suas dificuldades, tribulações, que só Deus sabe o que cada um de nós passamos, mas somente Ele pode nos livrar de todas elas. Que antes que Ele viesse nos livrar, Ele passou por todas elas, e muito mais, né? Muito mais, como sempre nós dizemos. Nós paramos onde? Romanos? Amém, glória a Jesus. Os irmãos abram lá, amém? Enquanto isso eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, Senhor, te agradecemos por mais este momento de podermos estarmos reunidos em sua santa presença e assim, Senhor Jesus, sermos ensinados pelo seu Espírito Santo, sermos, Senhor Jesus, corrigidos, Pai, a cada dia, porque necessitamos cada dia da sua correção, Pai. Porque somos, Senhor Jesus, falhos, somos pecadores, somos limitados e dependemos do Senhor. Dependemos do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, toma posse das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Em nome de Jesus, acrescenta a sua humildade, a simplicidade em nossas vidas. Afasta de nós a soberba, a arrogância, a presunção, toda a altivez, Senhor, toda a prepotência. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor possa afastar de nós o coração endurecido, Senhor Jesus, pelo pecado, e colocar em nós, Senhor, um coração sensível à voz do Teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estávamos falando sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que nós só somos livres do engano, do embaraço, né, das tribulações, não somente disso, mas da morte eterna, né, da lei, das cobranças da lei, né, de todas essas coisas através da sua graça, porque antes não havia graça, né? Tem muitas coisas no mundo aí, irmãos, que não é uma desgraça, né, mas traz desgraça. Mas como assim, irmão? Agora eu não entendi. Um dos exemplos, irmãos, é o dinheiro. O dinheiro não é uma desgraça, né? Mas ele traz desgraça. E ultimamente está trazendo muitas desgraças na vida das famílias, né? O filho, a filha, ou seja, quem quer que for da família, não pode saber que o fulano de tal, meu primo, meu sobrinho, minha mãe, meu pai, meu tataravô, sei lá, tem uma herança que a avareza já toma posse do coração, né? Já toma posse do coração, da mente, dos pensamentos, e o diabo opera aí, irmão. Opera nessas coisas, né? O dinheiro, ele está aí para quê? Para que nós possamos nos sustentar, né? Por um pouco de tempo aqui neste mundo. Não é verdade? Está aí para pagar nossas contas, né? Não é verdade? Porque a gente vai lá, hoje ficou mais fácil comprar, né? Antigamente dava, apesar que para comprar, nunca vi preguiça de sair de casa, pegar o ônibus e ir comprar alguma coisa, né, irmãos? Eu ia falar da preguiça, mas não dá, né, irmão? Quando é para comprar, a preguiça não vem, né? Quando é para gastar, não vem, não é verdade? Só vem quando é para orar. Né, irmãos? É que a carne é assim, irmão.
A carne é assim. Mas hoje ficou bem mais fácil, por quê? Hoje é só você pegar no celular lá, né? Entrar no Mercado Livre, na Shopee, né? Na Shein, e sei lá quantos outros aplicativos que tem de compra por aí, na Amazon, e assim vai. E compra, né? Precisa do quê? De dinheiro. Então, o dinheiro possibilita você comprar o que você quer, né? Quer dizer, não posso dizer que o dinheiro é uma desgraça, mas ele traz desgraça para aqueles que colocam o dinheiro dentro do seu coração, para aqueles que fazem do dinheiro o seu Deus, né? E tem muitas pessoas assim, irmão. Tem muitas pessoas assim, que acham que por ter um poder aquisitivo maior do que qualquer outro, né? É que é abençoado. Não, eu que sou abençoado. Ah, fulanos lá, ó, tá na igreja lá, não tem onde cair, morto. Falam bem assim. E eu já ouvi falarem isso. E essas pessoas por terem mansões, né? 4, 5 carros que nem usa, né? Está lá só lá na garagem, só para status, só para dizer que tem. Porque eu nunca vi uma pessoa usar 2 carros de uma vez, né? Usa só um, né? Então é assim, irmãos. Mas é por aí, é por esses caminhos que vem o quê? Vem a avareza, né? Aí o diabo entra, começa a maquinar, pelo menos eu desde a minha meninice até minha adolescência, nunca ouvi dizer que filho algum matou pai, matou mãe por causa de herança, a não ser aquela, depois, esqueci o nome dela agora. Como? Suzana, né? Perdão, depois você... né? Que não venhamos dar nomes, né, irmãos? Assim, no microfone. Mas era muito raro de se ver essas coisas, né? Muito raro. E hoje é o que mais tem. É o que mais tem. É saber que tem uma herança. Esses dias mesmo eu ouvi um vídeo que o pai acho que morreu, acho que não sei quantos irmãos, 5, 6 irmãos. Eram 5, 6 irmãos. O pai morreu, a mãe já estava velhinha e estava no asilo, né? Estava no asilo. E um dos irmãos, que era o mais danado, que nem se diz, né? Estava querendo ceifar a vida dos outros por causa da herança. E a mãe, vendo aquilo, preferiu ficar no asilo, para não ver tamanha coisa, né, deste mundo, tamanha destruição na sua família, né, irmãos? Por quê? Por causa do dinheiro, por causa da herança deste mundo que não vai trazer nada a elas, não vai trazer nada, só condenação, coisas passageiras, desvanecentes. Quer dizer, não é uma desgraça, mas traz desgraça. E Jesus nos livrou com a sua graça essas coisas. Ou melhor, Jesus, ele mesmo disse, né? Que as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. E assim também tem que ser nós. Assim como a gente sempre pregamos aqui, irmão, pelo Espírito Santo, e sempre damos, né, o exemplo que o carro não é nosso, a casa não é nossa, né? A casa não é nossa. Temos que pagar para poder morar. Temos que pagar para poder andar no carro. É IPVA, é seguro obrigatório, é licenciamento, e assim vai, né? E quanto mais caro o carro for, mais cara a coisa fica, né? É assim. Não sei se eu falei numa pregação, esses dias aí, e não sei quantos irmãos aqui também já viram isso. Acho que tem um drone, passa por cima, né? E vê qual é o tamanho da construção. Se você construiu, durante um ano, construiu e aumentou um pouco,
a taxa também vai aumentar, viu, irmão? Se você construir mais, a taxa também aumenta. Aí eu estava até vendo uns vídeos que as pessoas que fazem casa debaixo do chão, já viram isso? Cava o chão e faz o cômodo lá no chão mesmo, coloca ar-condicionado. Estou quase fazendo isso, porque olha, irmãos, tem que pagar, irmão. Por quê? Ó, dinheiro, avareza. É uma desgraça isso aí. Porque o povo, o homem, eles dizem, né? O mundo é de Deus, né? Muitos dizem isso, o mundo é de Deus, né? Que nem eles falam. Eles dizem que é, né? Se é de Deus, por que eles estão cobrando uma coisa que é de Deus? Porque Jesus mesmo falou, dai de graça que recebesse, de graça. Então, você vê as contradições que tem aí, né? São contradições. Mas, irmãos, graças a Deus que Jesus veio. Graças a Jesus. Para nos livrar de todas essas coisas. Porque essas coisas só traz tormento. Só traz tormento. Não é verdade? Só traz tormento. É a pessoa saber que o pai ou a mãe, o tio, sei lá quem for, tem uma herança, para você ver se não se levanta um. Aí você vê se não se levanta. Se levanta. Então aqui, ó, nós terminamos em Romanos 3, né? Romanos 3, no 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então o homem só vai poder ser livre dos seus pecados, livre das suas mazelas, do engano deste mundo, né? Da condenação eterna, através de Jesus. E não tem outro caminho. Não há outro caminho a não ser por Ele. Somente por Jesus. Porque quando nós buscamos a Cristo, irmãos, quando nós colocamos o firme propósito em segui-lo, a gente não se preocupa mais com essas coisas materiais. Não se preocupa mais com as coisas que são deste mundo. Por quê? Porque a nossa preocupação tem que estar nas coisas que são de cima, nas coisas do reino de Deus. Aquilo que é necessário para cada um de nós, neste mundo, Deus acrescentará. Deus, Ele acrescenta. Em tudo. Em tudo. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se você, neste mundo, se você deve, você tem que pagar. Para quê? Para ser justificado, certo? Para não ter o seu nome sujo. Então você tem que pagar. Mas Jesus, como diz aqui, né, sendo justificados gratuitamente. Jesus, Ele não quer seu dinheiro. Jesus, Ele não quer sua casa, seu carro. Ele não quer. Ele quer você. Ele quer sua alma. Ele quer o seu coração. Ele quer te salvar. Ele quer te justificar perante o Pai, pela sua graça. E outra, gratuitamente. No mundo se paga para poder ir para o inferno. As pessoas pagam, e pagam caro, para poder ir para o inferno. Para poder ir, irmão, para as trevas. Para a lama. Para ir para o buraco mesmo, para o abismo. As pessoas pagam para ir. E para ir para o céu é gratuito, mas ninguém quer. Só que um dia, os olhos daqueles que não quiseram conhecer a Deus vão se abrir. Os olhos espirituais daquelas pessoas irão se abrir, irmão. Só que será tarde demais. Será tarde demais. O que importa, o que Deus quer é que eles se abram agora.
os olhos espirituais dos homens, quer que sejam abertos agora, no tempo que se chama hoje, porque a vontade de Deus é que todos eles se salvem, é que todos eles venham também ser justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, pela sua palavra, pelo seu amor. Aí aqui no 25, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se não tiver fé em Jesus, sem chance, não vai ser justificado. A pessoa não é justificada a não ser por Cristo, a não ser por Jesus. Aqui no 4, versículo 16, no capítulo 4, fala assim, no 16 fala assim, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de... Assim é uma figura, que o apóstolo, ele diz aqui, irmãos? Aqui em Efésios capítulo 1, suas Bíblias aí, em Efésios capítulo 1, versículo... Opa, passei. Versículo 7. Versículo 3 em diante. Olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo. Quer dizer, nós já somos abençoados, irmãos, nos lugares celestiais. Pense nisso. Você não vai ser abençoado, Ele já nos abençoou nos lugares celestiais. Então nós não podemos perder a nossa bênção. Não podemos perder a bênção que Ele nos deu. Embora nós não enxergamos, irmãos, porque nós não podemos viver por vista, e sim por fé, porque a graça, ela é da fé, é daqueles que têm fé nele. Então ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É algum outro nome? Não, somente em Cristo o homem pode ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Somente nele, não há outro caminho, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Olha só, irmãos, antes da fundação do mundo, quer dizer, isso faz quantos anos? Alguém pode dizer? Faz quantos anos? Muitos anos, irmãos? Muitos anos. Então, e como também Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua
graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha o 7. Em que temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua. Então, sua graça tem muita riqueza. A sua graça tem muita riqueza. Né, irmãos? Aqui fala em que temos redenção pelo seu sangue, né? Temos redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Tudo isso começou aonde? Aonde? No Éden, né? Então, louvor que fala, né, irmãos? O maior pecado é viver independente de Deus. O problema do homem é viver independente de Deus. Esse é o único problema. Irmãos, é tão simples. Esse é o problema. Porque viver independente de Deus é viver sem a sua graça. E aquele que vive sem a sua graça está debaixo de maldição, está debaixo de condenação, debaixo de pecado, né? Debaixo de tudo aquilo que antes nós estávamos. Das trevas, da região e sombra da morte, da condenação eterna. Ser independente de Deus é viver nessa situação. Mas o que ele veio fazer? Veio, né? Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Então, para nós, era encoberto, mas ele descobriu para nós vermos o que? A sua graça, a sua vontade. A sua vontade em nós. Olha só, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aqui em 2 Timóteo, Segunda Timóteo 2, aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos. Não, perdão, irmãos. Volta lá em Romanos 5. Não é isso não. Romanos capítulo 5. No versículo 1, né? Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes, irmãos? Nossa, murcho. Em nome de Jesus. Estamos firmes, irmãos? Dá para melhorar. Estamos firmes, irmãos? Glória a Jesus, irmãos. Temos que estar firmes, irmão. Então, ó, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos também sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, essas coisas só são possíveis através da fé em Jesus, porque só temos entrada a sua graça pela fé, ou seja, não é por vista, é pela fé. Lembra lá? Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Já somos, irmãos. Já somos. Então por que nós temos que lutar? Por que nós temos que perseverar? Para que nós não venhamos perder aquilo que nós já temos, aquilo que Jesus nos deu. E nada pode tirar o nosso foco dele. Nada neste mundo, irmão, pode tirar o nosso foco de Cristo. Porque se eu pronuncio, se eu reconheço, né, que Ele é o meu autor e consumador da fé, não é da vista, é fé, né, irmão? Eu tenho que perseverar até o fim. E só assim eu não vou perder aquilo que Ele já tem me dado. Quer dizer, nada neste mundo pode se comparar àquilo que Ele tem feito por nós, aquilo que Ele nos deu. Nenhuma riqueza neste mundo pode se comparar às riquezas que já é nossa pelo Espírito Santo, nos lugares celestiais. Aqui é lugar celestial? Não, não é. Aqui não é nenhum lugar celestial. Se você acha que tem alguma riqueza neste mundo, espere para ver o que Jesus te preparou. Procure sempre estar, né, irmãos, perseverando nas coisas e buscando as coisas que são de cima, que você vai ver o que Jesus te preparou. Pela fé, irmãos, pela fé. Nada neste mundo pode ser comparado. Pode se comparar àquilo que Jesus já nos deu. E ainda mais a coroa da vida, né? Aqui no capítulo 6 de Romanos, Segunda Coríntios 1. 2 Coríntios capítulo 1. No verso 12.
Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis nossa glória, a nossa no dia do Senhor Jesus. Eu vou repetir o 14 aqui, irmãos. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. E com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, a ser guiado por vós a Judéia. Aqui é Paulo, falando com a igreja de Coríntios, irmãos, sobre essa maravilhosa graça que Jesus ele nos concedeu. Irmãos, só de estarmos reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, já é uma graça. Já é uma graça. Às vezes a gente não coloca em prioridade, alguma situação, prioridade ou até mesmo uma seriedade em alguma situação, até vê-la, com nossos próprios olhos. Na verdade, não sei se os irmãos estão me entendendo. Às vezes você sabe de alguma coisa e não sabe da seriedade que é, até ver a situação. Assim é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é muito séria. E ela é poderosa em Deus. E é por isso que a cada dia nós temos que olhar e andar por fé. E andar por fé. Amém, irmãos? Porque somente por ela nós podemos ser justificados diante de Deus. Somente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nada mais. Tinha outro versículo aqui, irmãos. Eu não vou demorar. É 1 Timóteo. Eu tinha falado 2 Timóteo, naquela vez, mas é 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 2, verso 5 em diante. Nos diz assim, para terminar: porque há um só Deus, e um só mediador dentre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo e não minto,
fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem irem nem contenda. Então aqui, ficamos no 6, tá, irmão? O qual se deu a si mesmo, pelo preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Onde nós conhecemos a graça? Onde? Em Jesus. Então é nele que temos que ficar. É nele que temos, irmãos, né, que ser alicerçados. Como diz a palavra, que Jesus é a rocha inabalável. Amém? Que a graça do Espírito Santo possa estar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Meus irmãos.